Salve pessoal, mais um videozinho daqueles. E hoje eu vou tratar com vocês sobre um assunto meio diferente do que eu costumo tratar. Geralmente a gente fala sobre assuntos envolvendo tecnologia e coisas do tipo. Esse também vai falar, né, sobre tecnologia, mas de uma forma diferente. Como é que eu vou começar a falar sobre esse tema? Foi o seguinte, ontem eu vi um vídeo do Coisa de Nerd, né, também, né, parece que eu tô sendo patrocinado. Mas eu vi um vídeo que eles estavam mostrando os países que eles já foram, né? Que tinham algum contato. E estavam fazendo a tier list, ranqueando, né? Os que mais gostaram e os que menos gostaram. Até aí tudo bem, né? E aí, eu tava assistindo o vídeo, vi o vídeo todo. E aí, quando chegou na parte do Japão, eu achei que eles iriam colocar se eu pudesse morava lá ou alguma coisa do tipo. Que eram os nomes da tier list, né? Que eles colocaram. E aí eles colocaram no último nível. Que era algo como se fosse nem toda lembrança a gente precisa recordar, alguma coisa assim. Ou seja, no último nível, não gostaram de jeito nenhum. E aí eu fiquei me perguntando, eu lembro de assistir no Cadê a Chave o vídeo deles lá no Japão. Esse vídeo que saiu há 6 anos atrás. E assim, não entrou na minha cabeça, eu pensei, cara, como assim? Eu lembro que eles amaram, se divertiram, fizeram tantas coisas. E aí eu peguei, né? E aí eles começaram a falar. Falaram que não gostaram do país porque eles tiveram, que eles foram lá a trabalho, né? E a empresa que levou eles queria que eles trabalhassem tipo 14 horas, 16 horas, né? Sem descanso. E aí era uma coisa que era muito puxada, né? E aí eu disse, cara, eu lembro de ver eles se divertindo, conhecendo outros lugares. Cara, então eu tô maluco. E aí o que é que eu fiz? Eu fui, peguei o Cadê a Chave e fui rever esses vídeos de 6 anos atrás. Da época do Pokémon Go, né? Ou seja, foi a época que o Cadê a Chave, o Leon, coisa de nerd, tipo, teve uma explosão, né? Todo mundo começou a assistir os vídeos do Leon por causa do Pokémon Go. Por quê? Pra quem não sabe, o Pokémon Go, ele teve um lançamento meio conturbado, né? Eles jogaram a APK e aí todo mundo começou a baixar ao mesmo tempo. Só que aí teve alguns lugares que eles bloquearam a localização do lugar. Antes deles terem jogado na Play Store e na Apple Store, eles tiveram o quê? Eles fizeram o quê? Eles tinham jogado um APK, alguém vazou o APK. E aí todo mundo começou a baixar. Só que aí, quando chegou aqui no Brasil e em outros lugares, como era muita gente, eles bloquearam. Só que em outros países, como Canadá e lugares assim, eles deixaram o APK funcionando. Ou seja, dava para jogar antes de lançar globalmente. O que é que aconteceu? O Leão começou a postar vídeo um atrás do outro e todo mundo estava curioso para ver aquela febre. Que a febre do Pokémon Go, para quem não viveu, foi a maior explosão, o maior boom que estourou a bolha que eu já vi na minha vida, em torno de games, né? E pessoas, tipo, pessoas que nunca jogavam começaram a jogar na época. Foi uma coisa incrível, o pessoal foi, só quem viveu sabe, né? Aquele meme. Tipo, quando eu fui no primeiro final de semana que lançou o Pokémon Go e eu fui pro parque daqui da minha cidade, um parque bem grande, eu e minha namorada, a gente começou a jogar, eu tava muito pilhado para jogar, e a gente chegou lá, minha gente, era tipo, todo mundo tava com o celular pegando Pokémon. Tinha senhor de idade, senhora de idade, mulheres, homens, crianças, grávidas, bicho, tinha até cachorro com um celularzinho assim jogando a Pokébola. Todo mundo tava jogando. Claro que decaiu rapidinho, até minha irmã começou a jogar. Minha irmã é muito fora da bolha nesse quesito. Então, pra você ver, foi uma coisa que explodiu. E o hype da galera tava muito em cima. E ele conseguiu pegar antes desse hype. Porque ele morava no Canadá, ele tinha acesso já ao jogo e a gente começou a acompanhar tudo do jogo por ele. E aí foi que o canal dele explodiu mais ainda, né? Não que ele tivesse um canal pequeno, mas era um canal que ficou pioneiro no Brasil, né? E aí o que é que aconteceu? Eles foram convidados, né? Ele foi convidado, ele e o amigo dele, o Jeff, para fazer um conteúdo lá no Japão, pela Niantic, né? Niantic pegou e levou eles para o Japão e eles foram produzir conteúdo lá. Até aí tudo bem.
E eu lembro dessa série, eu lembro deles indo lá pro Japão. Só que eu não lembrava tão bem, né? Porque 6 anos atrás, né? E aí eu fui rever, peguei todos os vídeos que eles fizeram lá, que foram alguns, né? Uns 8, eu acho. Uns 8, 9 ou 10 por aí, em torno disso. E aí eu fui rever e, tipo, era algo que não... que eles pareciam muito animados, bem, né? Falando que realmente estavam meio puxada a carga horária deles lá no país, mas, tipo, eles estavam produzindo vídeo. Eles estavam passeando, entre aspas, né? Só que aí, né, a gente vê eles passeando, provando comidas, esse tipo de coisa. Mas aí você vê como, né, a edição, como a pessoa que está produzindo conteúdo, ela consegue esconder de vocês as coisas, né, que estão nos bastidores. Não é por má vontade, né, do Leão e da Nilce, até porque realmente eu faria o mesmo, por exemplo, se qualquer empresa me levasse e falasse, "Ó, agora a gente vai gravar vídeo adoidado." Claro que eu não ia reclamar, não ia gravar vídeo dizendo, gente, olha, foi horrível, porque botaram a gente, me botaram para trabalhar direto, eu não descansava nada. Claro que eu não ia fazer isso, né? E até concordo com eles não terem jogado isso na roda, né? Antes. Mas assim, você vê como os bastidores, né? Como a galera que produz conteúdo, ela consegue esconder essas coisas do público, né? Porque, pô, a gente viu tanto conteúdo, parecia uma coisa que eles estavam se divertindo muito. Tava um clima bem leve pelos vídeos, né? E aí quando a gente vê isso, vê a tier list, vê lá em último, a gente fica se perguntando, pô, então eu tava maluco, né? Mas assim, como eu tava falando, eu acho que eu faria o mesmo, não ia jogar isso na roda, porque a empresa já pagou minha passagem, já me levou, tá dando valor pro que eu tô produzindo, né? Não vou ter coragem de falar isso na cara. E aí isso me fez lembrar de uma coisa que eu tava vendo em algumas discussões na internet sobre isso, né? Que é sobre o pessoal que tá fora do Brasil e começa a produzir conteúdo nesse país que está morando, né? Não só falando só coisas boas ou coisas ruins, né? Mas começa a produzir conteúdo quando chega nesses países. E aí, por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando você sai do seu país para outro país, você não vai estar trabalhando em coisas tranquilas e coisas leves. Não, você vai estar trabalhando geralmente em coisas mais pesadas, né? Trabalhos que o pessoal do país não quer trabalhar. E aí eu tava vendo um videozinho curto que era de um rapaz, ele trabalhando numa construção lá em Portugal, e ele dizendo, galera, venham para Portugal, trabalha muito tranquilo, e ele quebrando uma parede. Se eu pegar esses influencers de novo, que faz propaganda dizendo que aqui é tranquilo, que aqui paga bem, eu vou dar uma marretada, algo do tipo, tá? Por quê? Porque a galera que está nesses países, geralmente elas falam só as maravilhas, né? Gente, aqui é muito bom, aqui você vai ter um, uma segurança maior, o custo de vida aqui, com o trabalho que você tem aqui, você consegue se manter de boa, que muitas vezes é verdade, só que as condições de trabalho não são tão boas, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha no Japão, né? Eu vou dar um exemplo da Prisa. A Prisa, antes dela começar a explodir no YouTube, começar a fazer vídeos pegando muitas views, ela trabalhava em fábricas, várias fábricas. E ela falava que era, tipo, grandes cargas horárias de trabalho, mas você mesmo com atestado, precisando faltar com atestado, não era bem visto, né? E aí a gente vê como os influenciadores, eles tentam mostrar o país, só que, querendo ou não, eles não mostram realmente essas dificuldades. Alguns mostram sim, tá? Falam, aqui é desse jeito, é tal coisa. Mas às vezes a gente se ilude, né? Com o que é postado e esquece do que está nos bastidores, né? E é uma coisa muito interessante a se pensar, né? Aquele vídeo que eu assisti quando eu era bem mais jovem, e que eu achei que eles estavam se divertindo, amando estar lá. Era uma parada que eles estavam exaustos e cansados e não aguentavam mais, né? É interessante. E aí eu deixo para você essa reflexão, né? Pensem bem, tentem ver o que está nos bastidores, pensar no que está no que está por trás desses vídeos, né? Porque às vezes é uma realidade meio complicada, meio difícil, né? Tô pensando em trazer alguns vídeos, pessoal, só conversando com vocês, trazer alguns vlogs às vezes aqui pro canal, pra gente diversificar um pouco, não ficar só na tecnologia, né?
que eu gosto também de fazer alguns vídeos opinativos, como vocês viram, né? E alguns vídeos falando algumas besteiras, né? Tava pensando em trazer alguns vlogs, mas para mim vlog é quando você tem uma vida interessante, você faz várias coisas interessantes. Não acho que minha vida seja tão interessante, mas eu queria trazer alguns vlogs para vocês, até mesmo para utilizar meio que como diário, né? Sei lá. Eu tô gostando de produzir conteúdo aqui pro YouTube e eu tô gostando que tem algumas pessoas que gostam de ver, né? As views oscilam muito, mas sempre tem aquelas 20 pessoas, 10 pessoas que assistem meus vídeos. Para você que tá entre essas 10 pessoas que tá aqui no meu vídeo, obrigado. Obrigado mesmo, que tá sempre curtindo, sempre assistindo. E essa mensagem aqui é só para quem chegou até o final, tá? Tô pensando em fazer um sorteiozinho quando a gente bater 1.000 seguidores, né? 1.000 seguidores. E aí eu quero fazer um sorteiozinho para vocês. Não é uma coisa muito cara, né? Lógico. Mas é uma coisa só para mostrar um agradecimento. E aí eu vou ver mais ou menos como é que eu vou fazer esse sorteio. Mas tá bem longe ainda, né? A gente tá... Acho que não chegou nem nos 200 seguidores. Mas eu agradeço a cada um de vocês que está por aqui. Uma coisa que eu gostei de fazer nos outros vídeos que eu fiz é o seguinte. Uma palavra-chave. Só para eu saber que você viu o vídeo até o final. Porque a retenção do vídeo é muito curta. Escreva paralelepípedo nos comentários. Só isso mesmo. Só para eu ver como é que tá a retenção, como é que tá sendo as views desse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Beijos e fui!